السلامة أن نرضى بما قضي لا يسلمن بإذن الله من رضي لا يسلمن بإذن الله من رضي المرء يأمل والآمال كاذبة والمرء تصحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos paz e benção a Allah Jalla Jalaluhu e dando resposta a uma das perguntas que foram lançadas aqui no nosso grupo, dizendo o seguinte: o Alcorão errou em afirmar que Faraó usou a crucificação contra os sacerdotes, uma prática que não tem nenhuma evidência histórica precedente ao Império Babilônio. Mais uma vez, este é um problema de compreensão histórica. Então vamos lá, vamos ver se de facto a crucificação acontecia antes ou não, antes de Moisés ou não. Vamos ver lá. Alguns dos inimigos do Islã saíram com flautas e tambores dizendo que o seu Muhammad sallallahu alaihi wasallam cometeu um erro histórico, que é Faraó usou como punição crucificando os sacerdotes. Para ver no Antigo Testamento, ou seja, na Torá, foi mencionada a história de José, e sabe-se que José foi muito antes de Moisés, certo? A história de padeiro e dos 3 cestos em que o Alcorão lhe lembrava que o pássaro comeria da sua cabeça. Vamos ler os versículos da Torá e no capítulo 40 do Gênesis para ver o que foi relatado aqui. E quando o padeiro-chefe viu que a interpretação do sonho era boa, disse a José: também sonhei como se tivesse 3 cestos de pão branco na minha cabeça. E no cesto superior havia vários tipos de comida assada que Faraó ama, e os pássaros os comiam dos cestos. 18. Então José lhe disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Versículo 19. Depois de 3 dias, Faraó removerá a sua cabeça do seu corpo e pendurá-lo num madeiro, e os pássaros comerão a sua carne. Gênesis capítulo 40. Veja só, o que é crucificação se não a cortar a cabeça, separar a cabeça e o corpo e pendurar o corpo dessa pessoa em uma árvore? O que é crucificação se não for isso? Isso está no Torá, registrado lá. Portanto, para quem anda a falar que o Alcorão errou neste aspecto, a crucificação não se usava antes ou durante a época de Moisés, está errado. José veio antes de Moisés. Tem uma grande diferença entre José e Moisés. Moisés veio posteriormente, posteriormente a José. E aqui José está interpretando o sonho de uma pessoa e como ele vai ser tratado. Que a cabeça será cortada. 2. Que o corpo dele será pendurado em um madeiro. Viram? Então quem ataca o Alcorão dizendo que não, esta prática não existia antes, de certeza estava errado. De certeza uma pessoa ignorante não sabe, ou não lê, ou não entende, ou
Às vezes nós não culpamos essas pessoas, porque até propriamente a Bíblia deles eles não leem. Até propriamente a Bíblia deles eles não leem. Além de não lerem a Bíblia propriamente deles, alguns que leem e veem lá essas coisas, não falam nada, não falam a ninguém, e saem falando, tacando o Al-Quran Al-Karim, erro, um erro, isso e aquilo. Meus queridos irmãos, outra coisa linda aqui nessa história de José interpretando, chamando o rei na altura como faraó, ele não era considerado como faraó. Aí também é um erro bíblico. É um erro bíblico chamando o rei da altura como faraó. Por isso, quando você vê a história de José no Alcorão, do início ao fim, nunca mencionou o rei da altura como faraó. Nunca. Porque tem evidências históricas que o reinado na altura de José não era considerado como faraó. Era considerado como rei, não como faraó. Portanto, é um erro também gravíssimo, que até já eu vi alguns estudiosos não muçulmanos, que eram cristãos, converteram-se ao Islã por causa desse erro gravíssimo aqui, e Al-Quran ter chamado de rei daquela altura, rei e não um faraó. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.